o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor poderoso é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre mudará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Você tem dúvida disso, queridos? Você pode descansar em Deus. Não é preciso temer. Não é fácil. Mas nós temos a promessa do Senhor que nós podemos descansar em seus braços. Não há melhor lugar do que este, do que os braços do Senhor, onde você pode descansar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixa.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez, que você seja abençoado. Nosso culto tem uma
uma duração de uns 20, 25 minutos. Com isso eu não quero dizer que um culto de 1 hora não seja abençoador, mas hoje a gente tem percebido, se você recebe um áudio, e esse áudio você olhou, tem mais de 2, 3 minutos, a gente já tem um desânimo de abrir o áudio. Mesmo que seja uma coisa muito boa, áudio de 3 minutos, nós não temos muita paciência para ouvir. Mas se alguém manda 400 fotos para você, você vai ver as 400 fotos. Mesmo que essas fotos não signifiquem coisa nenhuma, não vai te acrescentar coisa nenhuma, tu vai passar horas observando a foto. É a nossa natureza humana. Então um culto de 20 minutos, 25, eu gostaria que a pessoa visse, um culto de 20, 25 minutos eu posso parar para assistir. Mas nem sempre é assim. Principalmente se quem vai fazer a palavra, no caso eu, não seja tão conhecido das redes sociais. E eu quero te dizer, eu hoje, 2021, eu não faço a menor questão de ser conhecido das redes sociais. Pode ser que um dia eu mude isso, talvez quando eu me aposentar, eu passe a trabalhar só com as redes sociais. Eu não estou dizendo que não pode ser um canal. Eu quero te dizer, eu faço uma oração terça-feira e sexta-feira. Aqui na igreja tem uns irmãos bondosos que me ajudam fazendo algumas artes e a gente manda uma mensagem fotográfica, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com um versículo bíblico e com uma frase. E na terça e na sexta-feira, junto com esta fotografia, eu mando uma oração de 2 minutos, 2 minutos e 30, não mais do que isso. Sempre fiz isso. Melhorou a qualidade com a chegada dos irmãos bondosos que me ajudam. Mas esta semana, algumas pessoas recebem pelo Zap e repassam. E foi parar na Europa. Olha só, foi parar na Europa. E uma pessoa que estava na Europa, parente de algumas pessoas, mandou um áudio dizendo: eu fui poderosamente impactado por Jesus. Não foi impactado pela minha oração, ouviu a minha voz, viu a foto que o irmão ou a irmã fez, mas a resposta no áudio foi: eu fui impactado por Jesus. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu fui impactado por Jesus. E a oração da sexta-feira chegou a 5 hospitais do Rio de Janeiro. Eu recebi de volta as pessoas: pastor, que palavra abençoada, porque nós falamos sobre estender a mão. E eu falei assim na minha oração: estenda a sua mão até Jesus. E as pessoas me devolveram algo dizendo: pastor, eu fui impactado por Jesus, eu estendi a minha mão até Jesus. Coisa simples. Mas talvez alguém, quando recebe um trabalho dos irmãos e meu, olha o áudio, 2 minutos, nem abre. E algumas vezes, por conta de não abrir, você não é impactado por Jesus. Isso pode acontecer, é uma escolha sua. Eu estou passando para você coisas boas. Porque quando eu faço a oração, quando os irmãos trabalham a arte para impactar pelos olhos, eu faço a oração para impactar pelos ouvidos. Mas quando vem a resposta e a pessoa diz: eu fui impactado por Jesus, é tudo que a gente precisa ouvir. Queridos, coloque no seu coração. Eu falei nesse texto, não tem muito tempo, mas um texto pode ter várias nuances, que num momento você não fala e no outro você fala. E no mundo religioso, você pode repetir o mesmo tema algumas vezes, também faz parte. Essa semana ou semana passada foi lançado um filme aí, Velozes e Furiosos, acho que 2020, 2030. E a pessoa vai ver, ela gosta. Duro de Matar, 1800. E a pessoa vai ver. Agora na igreja, quando o pastor ou a irmã ou o irmão vai trazer uma palavra, de novo. Mas assiste alguns filmes, assiste novela. O enredo de uma novela, qual é o enredo de uma novela? É quase tudo a mesma coisa. E você assiste, eu assisto,
Mas quando alguém traz Lucas de novo, capítulo 5, Lucas de novo, capítulo 5, frase de um irmão que está na Europa, frase de uma pessoa que está na Europa, que ouvindo uma oração de um trabalho simples dessa igreja, ele disse: ao ouvir a voz do pastor, eu fui impactado por Jesus. Eu gostaria que você, ao ver o nosso culto, você também fosse impactado por Jesus. Lucas capítulo 5, todo mundo conhece esse texto, quando os pescadores não conseguem durante uma noite pescar. Jesus, no versículo 5, ele fala assim com eles: e respondendo Simão ao que Jesus falou, no versículo 4, Pedro diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu fui impactado por Jesus, mesmo diante de um fracasso, mesmo diante de uma frustração. Pedro não se conteve e, como ser humano, ele falou para Jesus: Jesus, nós trabalhamos a noite toda. Jesus sabia disso. Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe o que eu estou passando. Só que a gente tem uma vontade de contar para Jesus isso. Mas Pedro não ficou apenas relatando o fracasso, porque Jesus já sabia. E Pedro diz, no final do versículo 5, lançarei a rede. Queridos, eu fui impactado por Jesus, mesmo após um fracasso. Não se desanime. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando: nesta pandemia, Deus se esqueceu de mim. Não fale isso. Deus nunca se esquece de nós. Nós é que nos esquecemos de Jesus. Porque nós queremos que Jesus não permita que me falte o peixe da noite. Mas quando Jesus está querendo te dizer no dia seguinte, lança a rede de novo. Queridos, eu fui impactado por Jesus, porque após um fracasso, eu vou lançar a rede de novo. Acabei de ler o versículo 5, quando Pedro diz, e respondendo Simão Pedro disse: mestre. Agora, queridos, se você lê a Bíblia com olhos atentos, não só querendo ler vários textos no mesmo dia, aí você lê o 6, você lê o 7 e você lê o 8. Olha o 8. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Vamos fazer uma comparação rápida. Volta no versículo 5. E respondendo Simão disse: mestre. Passou o versículo 6, passou o versículo 7, alguma coisa aconteceu no versículo 6 e no versículo 7 que eu estou pulando, mas você vai ler. Aí no versículo 8, Pedro diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Queridos, coloque isso no seu coração. Eu fui impactado por Jesus, que eu mudei a minha nomenclatura. Eu chamava Jesus no versículo 5 de mestre. Mas depois do que eu vi no versículo 6 e no versículo 7, eu vou chamar Jesus de Senhor. Que mudança. Pedro já não lembra mais da noite que ele não pescou nada. Pedro não lembra mais da noite quando com certeza algumas pessoas foram falando: e Pedro, e aí? Quando eu chegar na areia, o que eu vou falar para minha família? E aí, Pedro? O que você vai fazer, Pedro? Pedro agora, ele só lembra de uma coisa. No versículo 5, eu chamava Jesus de mestre. Mas agora, no versículo 8, eu chamo Jesus de Senhor. Eu elevei a minha comunhão com Deus, apesar da noite frustrada. Você está entendendo? Palavra maravilhosa, para mim é maravilhosa. Quando Pedro não permite que a noite frustrante elimine a comunhão com Jesus. Pelo contrário, ele elevou a comunhão com Jesus. De Senhor, ou perdão, de mestre, eu passei a chamar Jesus de Senhor. E eu finalizo esta reflexão no versículo 11.
Eu fui impactado por Jesus. Hoje a nossa cultura é: se eu estou com Jesus, eu quero ganhar. Se eu estou com Jesus, eu vou receber. As igrejas, principalmente nas redes sociais, as igrejas da televisão, querem te conquistar dizendo: venha para cá porque aqui você vai receber. É bíblico? É. É só isso? Não. Então, quando eu sou impactado por Jesus, e não por uma igreja, e não por uma denominação, e não por um líder religioso, quando eu sou impactado por Jesus, vejam o versículo 11, Lucas capítulo 5, verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que diferença de algumas denominações, que diferença de algumas igrejas, que diferença de alguns líderes religiosos que só ficam na mesma tecla: você vai receber, você vai receber, você vai receber, e normalmente coisas materiais. Quem é impactado por Jesus? Quem é impactado por Jesus, mesmo diante de uma frustração, volta para lançar a rede, porque foi a palavra de Jesus. Quem é impactado por Jesus, chama Jesus de mestre, mas após uma experiência maravilhosa, chama Jesus de Senhor. E quem foi impactado por Jesus, versículo 11, quando chega na praia, os barcos estão lotados, tudo para fazer uma grande venda, tudo para chegar em casa e falar: olha quantos peixes. Isso aconteceu, porque os peixes estavam lá e os barcos estavam lá. Mas eles fizeram uma opção de caráter espiritual. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus, porque para cuidar de barco cheio de peixe, que vai dar dinheiro, tem muita gente para tomar conta. Você entendeu? Os barcos chegaram na praia, com certeza vai ter muita gente para tomar conta. Mas para deixar tudo isso e seguir Jesus, tem que ser impactado por Jesus. Que Deus te abençoe. Eu considero essa palavra muito boa. Não boa no sentido que eu fiz a reflexão. Eu estou dizendo a palavra bíblica. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Por quê? Porque eles foram impactados por Jesus e não por igreja, não por denominação e não por líder religioso, mas impactados por Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos falar com Deus, encerrando assim a nossa reflexão, o nosso culto. Deus, muito obrigado. Obrigado porque a palavra de Deus deixou registrado, Lucas capítulo 5, quando seres humanos igual a mim tiveram uma noite frustrante, não conseguiram pegar peixe, mas quando Jesus fala para eles voltar ao mar, mesmo diante da frustração, eles voltam ao mar, porque foi a palavra de Jesus. Deus, vimos no texto que Pedro chamava a ti de mestre, mas após uma comunhão, uma experiência grandiosa, no versículo 8 ele passa a te chamar de Senhor. Deus, que nós possamos, neste culto, entender qual tem sido o nosso nível, uma palavra muito usada no século 21, qual é o nosso patamar. Versículo 5, mestre. Versículo 8, patamar lá em cima, Senhor. E Deus, quando nós somos impactados por Jesus, versículo 11, barcos cheios de peixe não vão me fazer ficar distante de Jesus. O texto diz: e deixando tudo, seguiram a Jesus, pelo simples fato que eles foram impactados por Jesus. Deus, que esta palavra fique na nossa mente, entre pelos nossos ouvidos e tenha um coração receptivo. Você foi abençoado agora, em o nome de Jesus. Amém e amém.